Já? Está compartilhando tela agora e novamente lembrando para o Beleza. pessoal que está online ao vivo deixar aqui no chat as suas perguntas, além de marcar os nossos convidados de hoje e o Futebol Interativo no Instagram, tá bom? Professor Douglas, está contigo. Beleza, tá tudo certo aí a imagem, tudo em ordem? Tudo em ordem, performance em campo. Beleza. Para começar, como eu apresentei um pouquinho, né? Só um mini currículo, graduação em esporte pela UEL, né? Fui especialista em treinamento esportivo, especialista em fisiologia do exercício, fiz alguns cursos também, né? FMS, preparação física nas categorias de base, força, velocidade e potência da CBF também, e o treinando mulheres. Fora alguns outros cursos que eu já fiz também, o Futicom na época que tinha no Rio de Janeiro, 2002, 2012, 2011, né? Então tem um currículo legal que eu fui buscando lá atrás também no meu início, né? As experiências que eu falei no futebol feminino, as do masculino eu não coloquei, eu trabalhei até 2023, até a categoria sub-23 do masculino, né? Ela ainda é considerada profissional, mas não profissional mesmo, né? Isso é no estado de São Paulo. E aí vamos começar. O que eu queria trazer para vocês, né? A minha ideia era trazer para vocês como que é o dia a dia, como que é a programação, como que é o planejamento de um preparador físico, de uma equipe profissional, né, principal. Então, eu queria mostrar, porque assim, óbvio, a gente fala treinamento, a gente fala de capacidades cardiorrespiratórias, capacidades físicas, força, potência, velocidade, anaeróbio, aeróbio, a gente fala todo esse contexto, tá, mas como que a gente pode colocar isso na prática? Então, é esse entendimento que eu queria trazer para vocês entenderem como que funciona. E aí eu coloquei preparação física dos atletas, porque ela precisa de uma equipe multidisciplinar. Ela é composta por médico, preparador físico, preparador de goleiro, fisioterapeuta, analista, auxiliar e o principal, o técnico, né? Todo esse contexto que eu falei, ele tem que dar o suporte para o técnico, porque na minha visão é o que eu penso assim. Por quê? Hoje, no futebol de alto rendimento, é muita cobrança. Então, você precisa buscar resultados direto. E aí, quem é o mais cobrado é o técnico. Isso aí em todos os lugares vai ser assim sempre. E a gente precisa dar essa base para o técnico trabalhar. A base na parte da preparação física, de ter todas as atletas à disposição para o técnico poder escolher. Eu quero trabalhar com essa equipe, eu quero montar essa equipe, eu quero fazer aquilo. E aí tem que ser um trabalho bem integrado, tanto com a fisioterapia, tanto com a parte médica, como com o próprio técnico também. Por quê? Porque às vezes a preparação física ela entra muito no modelo, às vezes não, sempre, né? Ela entra no modelo de jogo, em marcação alta, em marcação bloco baixo, né? Em tático, se é dependendo 4-4-2, 4-3-3, 3-4-3. Então varia muito desse contexto. Então a gente tem que dar todo o suporte para o técnico poder trabalhar e ficar tranquilo. E aí a gente começa a pensar, beleza, a gente sabe que tem que dar base, tudo, e qual o caminho que a gente vai seguir, né? A gente tem vários caminhos para seguir, né? E o contexto principal é que não é receita de bolo. Eu, propriamente, já trabalhei no masculino, no feminino, nas categorias de base, são todas as características diferentes na hora que você vai trabalhar, porque, como o professor falou, cada uma tem a sua especificidade da categoria, né? Tanto na base como no masculino e feminina. Então, se você quer sair de uma cidade e para outra cidade, você tem vários caminhos. É a mesma coisa na preparação física. Você não tem uma receita de bolo e falar, não, eu vou fazer isso aqui vai dar certo, ou você campeão não tem. Tem gente que já foi campeão na caixa de areia, tem gente que foi campeão sem fazer caixa de areia, tem gente que foi campeão só treinando força, tem gente que foi campeão treinando pouco trabalho de força. Então não tem uma característica, é isso que é certo e ponto. Não, é o que nem o professor falou. Você tem que acreditar no seu trabalho, acreditar que você está fazendo o correto na base daquilo que você estudou, e aí sim, integrado com a comissão sua que você tem, com a equipe que você tem para trabalhar, com as suas jogadoras, você fazer todo o trabalho. Então, o principal, eu mesmo já mudei várias vezes a minha filosofia, o meu método, a característica principal, a base, ela continua a mesma, mas o jeito que a gente pode trabalhar, eu já mudei várias vezes. Um exemplo, quando eu comecei em 2019, no futebol feminino, eu trabalhava
força, força máxima mesmo. Depois eu trabalhava potência específico e entrava para o jogo. Hoje eu já mudei esse contexto. Eu já trabalho força e potência. Só que potência dentro mais específico dentro de um campo e a força o que precisar a gente leva para a academia. Mais para frente eu vou mostrar para vocês como que é. Os objetivos da preparação física, né? Desenvolver as capacidades físicas da atleta, do atleta de forma ótima, fazendo com que ele tenha a melhor performance dele dentro de campo, com o menor risco de lesões possíveis. Ponto. Parece fácil na frase, parece fácil, mas tem todo o contexto por trás de treino, descanso, alimentação, tem o mental também, né? Porque viagens também. Então, na frase, ela é bonita, ela é fácil, mas na prática ela é muito mais demandas, né? E gerar o suporte para ocorrências de determinados comportamentos dos atletas durante a partida. O que seria isso? Eu preciso reproduzir o que ele vai fazer no campo dentro do treinamento. Porque se você... Não vamos cair naquela que assim, eu não faço no treino, eu vou fazer no campo. Não faz. O que você treina, você faz no jogo, dentro de campo. Se você não treina, você provavelmente não vai fazer. E o preparador físico ele tem que tentar reproduzir todas as ações possíveis que pode ocorrer em um jogo dentro de um treinamento, dentro de um modelo de treinamento. Exemplo, hoje já tem estudos falando e comprovando que se você fizer treinamentos com sprint, né, mais ou menos 1 quilômetro na semana em sprint, você previne o seu atleta de ter uma lesão de sprint durante a partida. E como que eu vou colocar isso dentro do treinamento? Como que eu vou colocar isso em termos de fragmentado, um período só, tipo um período de treino só, vai fazer 1 km em sprint, ou fragmentar 200 por 5 dias? E aí entra só a característica de treino, tá? Que nem eu falei, não tem receita de bolo. O que você sentou com a sua comissão, o que você organizou, o que você acredita ser o correto, tá? E aí você tem que pensar, como que eu vou desenvolver? Eu tenho que analisar, avaliar, analisar e aplicar. Eu tenho que avaliar. Sem dados, eu não consigo saber como que eu vou trabalhar minha atleta. Eu não sei como que ela tá. Eu não sei se ela chegou bem, se ela teve uma lesão, o histórico dela. Então eu preciso avaliar ela. O isocinético, eu preciso do ioiô, eu preciso da plataforma de salto. Então eu tenho várias maneiras de avaliar ela, para depois, com os dados, analisar se ela tem um desequilíbrio muscular, se ela tem desequilíbrio na fase excêntrica concêntrica, no ciclo de alongamento e curtamento, e, posteriormente, aplicar. Como que eu vou fazer? Eu vou aplicar o quê? Eu vou trabalhar aonde? Como que eu vou fazer? Ela tem desequilíbrio muscular de posteriores, direita e esquerda. A direita é mais fraca. Como que eu vou aplicar? Vou para a academia, vou fazer uma cadeia cinética fechada, uma cadeia cinética aberta. Como que eu vou aplicar? Então, eu tenho que ter essa sequência para a gente poder tomar um norte e montar a nossa programação. E aí eu entro, que eu vejo na minha visão, assim, princípios básicos do treinamento esportivo. É uma cartilha para todo preparador físico que quer trabalhar na área, né? Porque nenhum atleta é igual ao outro, tá? Você tem adaptações que você tem que ser feitas do treinamento e levam algum tempo, tá? Dependendo o trabalho de força, você leva de 6 a 8, de 8 a 12 semanas, dependendo, para ter você faz um trabalho de força para você ter alguma situação que começa a aparecer um nível de força da sua atleta, geralmente demora de 6 a 8 para você ter um trabalho de mais hipertrofia, para ter o ganho de força mesmo de 8 a 12 semanas. Geralmente no futebol você não tem, então você tem as adaptações, você tem a sobrecarga. Geralmente você vai colocar uma sobrecarga nela, ela vai gerar essa adaptação. Gerando essa adaptação, você tem que colocar uma nova sobrecarga, mas sempre olhando o contexto de cuidado para não lesionar o atleta, cuidado para a recuperação. A continuidade, esse é um princípio importante também, porque não adianta falar, eu vou fazer um ciclo de 8 semanas de treinamento de força e depois eu vou parar, porque se você não tiver continuidade, ela vai ter um decréscimo de força. É comprovado também em estudos que se você ficar uma semana sem trabalhar força específica na academia, você consegue manter o seu nível, mas se você ficar 2, já começa a ter um decréscimo no seu nível de força. Então, o que acontece? Eu
Vou trabalhar força? Vou trabalhar força mais específico dentro do campo? Vou trabalhar força mais específico na academia? Então, eu tenho que ter uma continuidade desse processo. É comprovado também que um treinamento de força na semana, após um período de pré-temporada, você consegue ter uma manutenção do seu nível de força de atleta de futebol, né? Tá, então onde que eu posso acoplar esse trabalho de força dentro de campo ou dentro da academia na semana que eu vou ter? O princípio da interdependência volume-intensidade. A gente tem que ter sempre intensidade. Todo treino tem que ser intenso. Porque se você não for intenso no treino, repetindo, você não vai ser intenso no jogo. Eu vou fazer aqui e vou fazer no jogo. Não, não faz. Isso aí acaba sendo do ser humano. Ele tem que estar treinado, ele tem que estar adaptado, ele tem que estar naquela condição para reproduzir depois posteriormente no jogo. Então eu tenho que ter, quanto maior volume, eu sei que minha intensidade vai ser menor. Quanto mais intenso, eu não vou conseguir manter tanto volume. Então você tem que ter essa jogada a hora que você for montar o treinamento junto com a comissão, junto com o técnico. E a especificidade. A gente está falando de futebol. Eu vou levar para correr na rua, um exemplo. Pode correr, não estou falando que é errado. Cara, que nem eu falei, não é receita de bolo, cada um tem a sua maneira, a sua metodologia, o que você acredita. Mas, dentro do contexto, é específico? Eu deixo essa pergunta no ar. Então, por que não fazer o que é específico dentro do treinamento? Se você for levar para algum contexto diferente, beleza. Às vezes você está sempre, está num período competitivo, está um período intenso, está um período forte, jogos decisivos, aí você quer tirar do seu contexto para dar um trabalho mais leve para descontrair o grupo, tá, beleza, é válido, aí você tem que analisar todo esse contexto, tá, para saber a hora, o momento e como que pode ser feito. E aí eu deixo como eu utilizava no Internacional, eu deixo a primeira semana de apresentação nossa, né, que na minha visão, que eu acredito ser ideal, que foi montado junto com a comissão nossa na época ali, com as avaliações, com a apresentação, algumas situações de aquecimento, né, algumas avaliações de força, né, e o trabalho de academia e aí, após as avaliações, tá? Então aí tudo isso foi feito não sozinho foi feito junto com a comissão. Essa é uma ficha específica da preparação física, mas eu montei essa ficha da preparação física após ter a reunião com a comissão técnica, onde cada um analisou o que seria interessante, chegamos a um consenso, e aí fechamos a parte técnica, a parte física, e aí eu fiz especificamente da parte física para passar para os nossos supervisores ali. E aí a questão do que eu falei de avaliar. A gente vai avaliar capacidade de força. A gente pode avaliar através do salto, squat jump, contra-movimento, isocinético para ver desequilíbrio muscular. A gente pode avaliar sprints com fotocélula. A gente pode avaliar mudança de direção e acelerações com fotocélula também. E aí você tem todos esses dados e aí você tem, teoricamente, um mapa da sua atleta. Você tem outras situações, como GPS também, que você utiliza no dia a dia, que aí esse é o mais específico possível, onde você vê a carga da sua atleta no período, né, de treinamento, e aí é onde você consegue, pronto, eu tenho isso aqui da minha atleta. A minha atleta, ela é assim. Você já tem um norte, já tem como ver alguma situação. E aí eu analiso os dados. Como que ela foi no ioiô, como que ela foi no salto, como que ela foi na antropometria, como que ela foi no isocinético, se ela tem desequilíbrio ou não. E aí eu monto o treinamento em cima disso. Se ela tem desequilíbrio da perna direita para a esquerda, a gente vai trabalhar mais a perna direita. A gente vai trabalhar a esquerda também, mas mais a direita. Em cima, a gente pode ver um mapa de onde tem uma foto da jogadora. A gente pode ver um mapa onde a gente tem o teste do zigue-zague, o teste do ioiô, e aí tem as avaliações de salto, uma sequência de avaliações, né? Quando a gente faz as avaliações, para a gente poder ver o parâmetro, ter um histórico já da jogadora. Isso é um fato importante, porque você sabe onde essa jogadora pode estar, onde ela pode chegar, se caiu porque caiu, você tem todo esse contexto, né? Um método para quem não tem tanta tecnologia é o PSE, Percepção Subjetiva de Esforço, que você consegue tirar a unidade arbitrária, e aí
Óbvio, você consegue ter pelo menos um parâmetro do tempo que você está trabalhando, 50, 60, 70, 80 minutos, com o PSE dela, e aí você consegue ter a carga aguda crônica, você consegue ter se a sua atleta está fadigada, se ela não está fadigada. Você tem os dados de GPS, onde você pode analisar, foi muito intenso, não foi muito intenso, seguro mais, aperta um pouco mais, trabalho mais sprints em tal dia, trabalho mais capacidade aeróbia em outros dias, né? Então aí você pode, com a comissão, ir sentando, fazendo esses ajustes semanais, né? E aí eu trago um do Flamengo, que a gente acaba fazendo, né? Esse é um pouco mais recente. E aí a gente trabalha potência, força, trabalha capacidades cardiorrespiratórias. No contexto específico meu, né, do meu treinamento, como eu já conheço o técnico, já sou bem integrado com o trabalho dele, eu foco muito mais no trabalho de força, porque é onde vai te dar toda a base para você suportar e sustentar os jogos durante a temporada. Eu trabalho muito mais força e aí eu deixo essa parte cardiorrespiratória, aeróbia, para trabalhar dentro do treinamento do técnico. E aí no aquecimento eu trabalho algumas situações de trabalhos anaeróbios, né, com estações, com fundamentos, ou até mesmo mini-jogos, né, para a gente poder fazer esse ganho de performance da atleta. Lembrando que a gente pensa num profissional, a gente pensa que a atleta já chega no contexto pronto, não chega num contexto de formação, ela já passou pela base, já teve a formação e chegou no contexto ideal, que é onde você pode incrementar a carga, fazer um trabalho de força, né? E aí eu solto para vocês um vídeo onde eu tenho um trabalho de força, né? Um trabalho de força e potência dentro de um campo mais específico em estações. Eu faço esse trabalho também com jogadoras, mas em espaço reduzido para um campo reduzido também. Então varia do que você quer, no modelo que você quer, como você quer. Tá? Que eu falei, não tem receita, eu sempre deixo claro, não tem receita de bolo. Tá? Varia muito de como é o contexto do local que você trabalha, com a comissão que você trabalha, com a metodologia que você acredita que dá certo. Um trabalho aeróbio, né? Onde a atleta tem que manter a posse de bola, perdeu a bola, já acelera, trabalha na aeróbio, né? Ela já acelera. E um outro trabalho mais de potência com sprints. Esses sprints mais longos, né? Da metade do campo, né, em torno de 30 a 40 metros. E aí com finalizações. Entra muito no modelo tático do treinador também, tá? E aí sai uma bola do outro lado, a lateral oposta ela chega já fazendo o cruzamento. E aí a gente encerra.